colocou nesta noite para estar ministrando aos vossos corações, em nome de Jesus. Desde já agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus, este culto de adolescente. Confesso para os irmãos que Deus tem uma palavra para o teu coração. Você pode ter certeza que você está na casa de Deus e você pode se sentir à vontade para adorar a Deus, para glorificar o nome santo do Senhor. Às vezes você adentrou aqui, mas eu não sei fazer nada, eu não sei para que eu sirvo, que eu estou aqui. Não é que você não sabe fazer nada, você é um adorador. Você pode adorar, você pode glorificar, você pode exaltar o nome santo do Senhor, que você pode ter certeza que Deus vai ouvir e entender a tua necessidade. Amém? Livro de Daniel, capítulo de número 1, e o versículo de número 1. No ano terceiro do rei de Joaquim, rei de Judá, veio a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou-os. E o Senhor entregou as suas mãos a Joaquim, rei de Judá, em uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovem em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, e instruído em toda a sabedoria, e sábio em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Pode vos assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Irmãos, haja vista que o livro de Daniel é um livro bem complexo, e Deus tem algumas minúcias para tratar conosco nesta noite. Haja vista que o povo de Israel é levado ao cativo babilônico. Todos nós entendemos que Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo do Senhor. Haja vista que não há mais culto, haja vista que não há mais adoração, haja vista que o povo se estacionara em um dado momento e se corrompeu ao Senhor, fazendo para si alguns deuses de ouro, de barro, algumas estatuetas, e começaram a adorar estes deuses, e vêm desagradar ao Senhor. E pela vontade do Senhor, pela própria autoridade de Deus, Deus permite que o povo é levado ao cativeiro babilônico. E a Bíblia relata que em 3 levas são levados aos povos de Israel para a Babilônia. E dentre estas levas está alguns jovens. E Nabucodonosor manda os seus senhores escolher alguns jovens que tinham algumas excelências. Jovens de excelência em sabedoria, de formoso de aparência, que tinha estrutura, que tinha uma linhagem real. Como diz alguns pregadores, que tem o sangue azul. Homens jovens diferentes, que fazia diferença dentro de Israel. Jovens a qual que eram criados na letra, nas línguas dos caldeus, homens jovens que entendia, que tinha ciência, que tinha sabedoria divina e que tinha o Espírito do Senhor. Para quê? Para entrar dentro do palácio, para cuidar das coisas do palácio, para entender o que estava vivendo dentro do palácio. E nisso tinha algumas características que esses jovens tinham que ter. No versículo de número 4, nós vamos perceber que jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência. Então tinha que estar bem vestido, tinha que estar bonito, como no dia da atualidade, trazendo para a nossa atualidade hoje, tinha que estar de terno, gravata, de calça e de sapato, tinha que estar bem vestido, tinha que estar bem aparentado para estar dentro do palácio, porque nós estamos vivendo em uma atualidade, na atualidade que nós estamos vivendo, que hoje o ser humano,
as pessoas esqueceram da aparência, principalmente para ao Senhor Jesus. Às vezes você pode pensar que eu estou dizendo que roupa salva, que roupa não salva, mas traz uma credibilidade, uma credencial, que você é um homem e que você é uma mulher de Deus. Então era necessário que esses jovens tinham aparência, que tinham formosura, para que eles identificassem que dentro do palácio havia alguns jovens de excelência e sabedoria. Então Deus te trouxe aqui nesta noite para você ouvir que você é diferente, que você veste diferente, que você tem uma formosura diferente e que aonde você entra, você é diferente, porque tem que identificar em você que Cristo vive na tua casa, que Cristo vive na tua família, que você tem a identidade de Deus na tua casa, que você tem a identidade de Deus na tua vida. Então aqueles jovens tinham que aparentar-se, tinham que ter aparência, que eram instruídos em sabedoria, porque naquela época os jovens, as crianças já eram ensinados, Deus de pequeno, na Bíblia Sagrada, os pais ensinavam, instruíam os seus filhos. Então era homem que lia, era jovens que lia de dia, de noite a palavra do Senhor. Então Nabucodonosor enxergava de longe. Por mais que Nabucodonosor tinha jovens ali cativos e escravos, às vezes até mais aparência de que Daniel, Azarias, Ananias e Misael, às vezes até tinha, mas eles não tinham a excelência que estes jovens têm, que viviam criado diante da palavra do Senhor. Se você hoje tem a palavra no seu coração, se você hoje tem a palavra na tua vida, seja onde você estiver, no teu trabalho, na tua casa, na tua escola, aonde você anda, você pode ter certeza que você vai fazer a diferença, e Deus vai abrilhantar sobre a tua casa, e Deus vai abrilhantar sobre a tua vida uma diferença real. Porque mesmo em condição de escravo, estes jovens brilhantaram na presença do Senhor diante do cativo babilônico. Observamos nós que o rei Nabucodonosor manda preparar algumas coisas para este jovem, alguns alimentos para este jovem, manda preparar o manjar, da ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Então eles, durante 3 anos, eles seriam criados na ração do rei, naquilo que o rei oferecia, naquilo que o rei comia. Mas a Bíblia vai relatar que o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes também. Haja vista que não gostamos de mencionar, porque os nomes a qual colocaram a Daniel, a Ananias, a Azarias e Misael, são nomes que levam à adoração de Deus pagãos, que levam à adoração de Deus que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem nariz, mas não cheira, que tem pé, mas não anda, que tem mão, mas não apalpa. Mas quando menciona Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são nomes que levam uma adoração ao Deus que vive, ao Deus trino, ao Deus que manifesta, que tem boca e fala, que tem ouvido e ouve, que tem nariz e cheira, que tem pé e anda, e que tem mão e que apalpa a nossa vida quando há necessidade de Deus. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia vai relatar que no versículo de número 8, Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do rei. A não a contaminar com a porção do rei. Estamos vivendo em um tempo da modernidade. O mundo está modernizando de um momento luz máxima, rapidamente. Que hoje, se nós não abrir os nossos olhos, nós também nos queremos modernizar. A nossa forma de adorar, a nossa forma de cultuar, a nossa forma de oferecer ao Senhor um culto pleno, verdadeiro, uma verdadeira adoração. Estamos vivendo em tempos que muitos já mudaram a sua forma de adorar. Estão alimentando de coisas que não agradam ao Senhor. Estão alimentando da ração, estão vivendo de uma ração, de um alimento que não agrada a Deus. Estão pregando palavras que não é de Deus, é antibíblica. Mas estão usando a Bíblia para tentar enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Quantos têm sido enganados?
Muitos têm sido provados por estes falsos enganadores que estão abrindo a porta e dizendo que é uma igreja, que é um templo do Senhor, mas quando você entra não tem adoração plena, não tem a presença do Espírito Santo, porque alimentaram de algo que não provém de Deus. Mas quando nós alimenta de algo que vem do céu, de algo que vem do trono de Deus, aleluia, não importa a sua condição, não importa da maneira que você adentrou, mas importa o que você alimentou de uma palavra pura, verdadeira, limpa diante da presença de Deus. Você pode ter certeza que a graça de Deus vai manifestar, o Espírito de Deus vai manifestar. Aleluias. Deus já tinha predito que o povo viveria 70 anos cativeiro, 70 anos de prova, 70 anos de luta, 70 anos na escravidão, 70 anos de provação. Observamos nós, irmãos, que quando nós estamos na luta, que quando nós estamos na provação, que quando nós estamos na dificuldade, observa nós que Deus fecha a boca e fecha os ouvidos. Porque Deus permite nós ir na provação, em um deserto, para nós entender que nós somos totalmente dependentes dEle. E Deus queria mostrar para o povo de Israel que ainda existe um Deus lá no céu, que é o Deus deles, que não é bronze, que não é ouro, não é bezerro, não é prata, não é barro, é um Deus verdadeiro, que às vezes fecha a boca, fecha o ouvido, mas os olhos deles estão fitos sobre as nossas vidas. Dá a entender que Deus trabalha no silêncio, mas Daniel vai chamar a atenção de Deus. Sabe por quê? Adolescente, jovem, porque ele, quando eles oferecem do alimento, ele rejeita o alimento. E a Bíblia vai relatar que, ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse ao chefe dos eunucos: tenho medo do meu Senhor. Deus já tinha calado, o povo tinha que pagar o preço, porque corrompeu o Senhor, estava no pecado, o povo ia pagar o preço, ia passar 70 anos ali, ia viver 70 anos. Mas Daniel chama a atenção de Deus. Permita-me pensar que agora os anjos do Senhor vai até o Senhor Deus e dizendo: Senhor, o Senhor até permitiu 70 anos de escravidão, o Senhor até permitiu 70 anos de servidão, de sofrimento, de prova, de dificuldade, mas tem um jovem lá, mas tem um adolescente lá, que me chamou a atenção, ele não orou, ele não buscou, mas ele fez um propósito diante do chefe dos eunucos que me chamou a atenção, de não alimentar do que o rei oferecia. Sabe por quê? Ele temia ao Senhor. Vou profetizar na tua vida, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da luta, mesmo diante da prova, mesmo diante da modernidade que nós estamos vivendo, que estão sufocando a nossa juventude, a nossa atualidade, a nossa geração, nós não devemos esquecer que ainda tem um Deus que enxerga eu e você, que nós cremos que Ele muda, que nós cremos que Ele transforma, que Ele liberta e que em breve Jesus voltará para buscar a tua igreja. Então, Daniel, ele não deseja se alimentar. E ele faz uma prova com o chefe dos eunucos, dizendo: me dá 10 dias, eu não vou alimentar de nenhum alimento. Se meu semblante tiver mais feio do que o deles, eu alimento. E agora, se o meu semblante tiver mais bonito, aceito o que eu estou pedindo. Não vai engolindo qualquer coisa que estão te oferecendo por aí não, meu irmão. Não vão engolindo qualquer coisa que estão tentando, batendo na tua porta, te oferecendo nas redes sociais, te oferecendo na atualidade que nós estamos vendo, período fácil, período
Não, nós não estamos em período fácil, não, nós estamos em um período caótico. Nós estamos vivendo um período difícil. Nós estamos vivendo em um período, como o Robert diz aqui, que a própria natureza está mostrando para nós que em breve, Jesus vai voltar. Que em breve Jesus vai buscar a tua igreja. Mas para Jesus buscar uma igreja, ela tem que estar alimentada de um alimento sólido, de um alimento puro, sem invencionismo, sem modismo, sem modernismo, porque a Bíblia Sagrada não modernizou, é a mesma. Somos nós, ser humano, que queremos mudar a nossa forma de adoração. E às vezes queremos criticar o pregador, o pastor, quem está ministrando, mas é nós que estamos mudando. De primeiro, nós não tínhamos vergonha de chorar num culto. De primeiro, nós não tínhamos vergonha de dar glória a Deus, de falar em línguas estranhas, de suar num culto, de sentir a presença de Deus de uma forma especial. Mas hoje, se o Espírito Santo manifestar, às vezes nós expressar de uma forma, estão dizendo que nós somos quadrados, que nós somos antibíblicos, que, aleluias. No livro do profeta Joel, no capítulo de número 1, que quando ele começa a ministrar para o povo de Israel, que quando o Senhor manda ele ministrar, ele vai aos anciãos dizendo, aconteceu isso nos seus dias. Nos dias de seus pais aconteceu isso. Porque nós estamos vivendo no tempo moderno. E às vezes nós estamos dizendo, não, nós estamos no tempo moderno. Mas no tempo antigo, aleluias, cego enxergava, mudo falava, paralítico andava. No início do culto, no cântico da harpa, o Espírito Santo se apoderava da igreja. Você via as irmãs do círculo de oração falando em língua estranha, sentindo a presença do Espírito Santo. Mas por que isso hoje não existe mais? Porque passamos nós a alimentar de algo que não provém de Deus, de trazer para dentro de nós tanta modernidade. Hoje se subiu um irmão aqui, lê Gênesis como Genésio, a igreja ri. Se lê Êxodo como Enxodo, mas eu quero voltar naquela época que os irmãos subiam, punham a Bíblia de cabeça para baixo, às vezes não sabia ler, abria a Bíblia, você mandava abrir em Daniel, estava lá em Gênesis, mas a presença de Deus. Mas alimentava de um alimento puro. É tempo de nós alimentar de um alimento puro, para que nós podemos vivificar a nossa alma para o dia vindouro de Cristo, para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo. Aleluia. Estamos esperançosos de uma única coisa nesta terra, é de Jesus voltar. É de Jesus voltar. Ele não está na madeira, mas tem as margas. Ele não tem mais a coroa, mas ainda tem a cicatriz para mostrar para nós que foi por isso, foi por aquilo que Ele passou por mim e por você. É tempo de nós valorizar mais isso daqui, ó. Palavra, Bíblia, de ler, de entender o propósito de Deus para as nossas vidas. É tempo de nós chamar a atenção de Deus lá no trono dele.
Tempo de parar de viver um tempo calculista, morno, frio, mas viver fervoroso na presença de Deus. Não é só dentro da igreja, não. Você vai acordar amanhã fervoroso, domingo fervoroso, vai começar a semana sentindo a presença fervorosa, porque alimentou de um alimento puro da presença de Deus, da palavra do Senhor. Então disse Daniel ao dispenseiro, que é o chefe dos eunucos, que havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael. Olha aqui, experimenta. Peço-te aos teus servos 10 dias. Hoje em dia, o que nós vamos vendo, nós vamos aceitando. Está uma onda aí, irmãos. Esses dias eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo que são evangélicos. Falou para mim assim que quando precisa de uma palavra, que hoje não precisa mais ir na igreja, que vai na internet e procura uma palavra. Se está sentindo alguma coisa, procura o que está sentindo, a palavra que ele está sentindo, o que ele quer ouvir. Mas Deus não quer que nós ouvimos o que nós queremos. Deus quer que nós ouvimos o que Ele tem para nós. Aleluia! O que Ele tem para nós. O que Ele tem para mim, o que Ele tem para você. Não é o que eu quero, não. É o que Deus quer para nós. Mas quando Daniel decide não comer o alimento que tinha dado para ele, isso chama atenção. Porque Deus já tinha se calado com Israel. E a Bíblia vai dizer que, no versículo de número 9, que deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Não tenha medo de defender o que é verdadeiro, não. Não, mas eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou passando por isso. Porque nós estamos vivendo também uma atualidade que quando estamos passando por prova, estamos passando por luta, nós ficamos procurando portas. Porta onde eu me sinto revelado, porta onde eu procuro revelação, mas a maior revelação é esse alimento aqui, ó. Palavra. Bíblia Sagrada. Temos que parar de alimentar destes alimentos impuros que estão oferecendo para a nossa geração. Que estão ensinando para as nossas gerações. Púlpitos parecendo lugar de festa. Se hoje, para atrair uma geração, para atrair pessoas, para atrair multidão, alimentando de uma palavra fácil, pregando que evangelho é fácil, que servir a Deus é fácil, que ir para o céu é fácil. Não, tem preço. Tem Babilônia. Tem cativo. Tem deserto. Tem luta. Tem dor. Tem choro. Tem dificuldade. Mas se nós viver na graça, no alimento que está verdadeiro, na palavra, na Bíblia, não há nada que fica de pé diante de nós. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Não sei a forma, a maneira que você adentrou aqui. Às vezes o seu cativo está há 30 anos, está há 10 anos. Às vezes o seu cativo está um dia, uma semana. Mas eu vou profetizar, continua no propósito. Continua alimentando do que Deus tem para você. Continua alimentando do que Deus tem para a tua casa. Continua alimentando do que Deus tem para a tua vida.
Meu Deus. Ora manto remandava sura manto que mandalaba xereme canta lá mais. Anerevekeve assuri me canta lá e 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel só queria legumes, só queria água para beber. Mas ele coloca também a cabeça do servo de Nabucodonosor à prova. Porque o rei já tinha mandado ele servir do alimento, da ração, da mesa que o rei tinha. Se eles não dessem, a cabeça deles estava, era sinal de obediência. Mas quando Deus tem propósito, e quando Deus tem chamado na vida de um homem, na vida de uma mulher, aleluia, ninguém coloca sobre a tua vida aquilo que não provém de Deus. Pode até bater na tua porta, pode até te fazer proposta, pode até te oferecer, aleluia, dinheiro. Mas quando nós temos propósito diante da presença do Senhor, não é dinheiro que compra a tua salvação, não é ouro que comprou a tua salvação, não é prata que compra a tua salvação, mas a Bíblia relata que Jesus, no Calvário, aleluia, foi por sangue. Vale a pena valorizar a palavra, vale a pena valorizar este alimento puro, porque foi pelo sangue carmesim de Jesus o Nazareno. Foi pelo sangue, igreja. Foi pelo sangue, meus irmãos. Foi pelo sangue, minhas irmãs, foi pelo sangue, adolescentes, que Jesus um dia lhe prontificou o seu corpo carnal em forma de homem. Ele sentiu dor, ele chorou, ele sofreu, ele se condoeu-se. E às vezes nós paramos, mas perguntamos, mas por que tudo isso? Para que você hoje estivesse aqui adorando e glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Então não deixem de viver uma verdadeira, pura adoração diante da presença de Deus. Não deixem que bate nas suas portas lhe oferecendo algo que não provém de Deus, para tentar te enganar, para tentar te ofuscar, e às vezes vocês se alimentam daquilo. Não deixe não. Continua no propósito. Continua na posição, continua no chamado, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da afronta do inimigo, mesmo diante das afrontas de Satanás, não proste. Porque na atualidade o inimigo está batendo nas portas, todos os dias lhe oferecendo um prato, um manjar, uma oportunidade, para que nós podemos sair da presença, para que nós podemos sair da graça, para que nós podemos sair da misericórdia. Porque Daniel poderia dizer, já está tudo perdido. Daniel poderia dizer, já estou cativo, Deus já permitiu tudo isso. Daniel no seu coração podia criar dentro de você, Deus esqueceu de mim, vou me corromper. Daniel podia dizer, não, eu vou comer. Não, eu vou me alimentar daquilo que o rei está tentando me oferecer, porque Deus já esqueceu de mim, já me abandonou. A prova que Deus permitiu na tua vida, não é para acabar com o teu ministério, não é para acabar com o teu casamento, não é para acabar com teus filhos, não é para acabar com a tua família, não é para acabar com o teu trabalho. É só para mostrar para você que você depende dele. É só para você lembrar que ainda tem um Deus lá no céu que está vendo você, que está enxergando, aleluia.
xaramanto que mandas. Ramandovia serebe canta laba xerebe canta andevias. Ramanto que mandará serebe canta raba xeve que mene cai. Porque às vezes você pensou que Deus até te abandonou. Que o deserto está tão difícil. O sol está tão caustigante. O frio está tanto que não há blusa que suporta te esquentar, te aquecer. Que a Babilônia está tão complicada, tão difícil, que às vezes você até pensou, não vou no culto hoje não. Não vou no culto de ensino não, porque vai me corrigir, vai me exortar. Mas você veio, alimentou de uma palavra pura, de uma palavra verdadeira, do alimento sólido, aleluia, e a graça e a misericórdia de Deus superabundou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em deve a sua antecantoramanda ravasurimicandarai. Não deixe o inimigo ofuscar os teus sonhos, os teus projetos, os teus objetivos. Não deixe. Por mais que levanta contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, por mais que dizem sobre você, o homem pode até dizer, mas a última palavra, quem define quem você é Deus. É Papai do céu que definiu Daniel diante de Nabucodonosor, diante do palácio, diante da ração oferecida. Foi Deus quem definiu, que deu graça e que deu misericórdia. E é o mesmo Deus, Ele não mudou. E Ele não modernizou. E é o Deus do mesmo alimento que vai te sustentar, que vai te dar graça, que vai te dar vitória, que vai te levantar, que vai te pôr de pé, que vai enxugar tuas lágrimas, ai Jesus, que vai curar tuas feridas, que vai te alimentar, que vai te fortalecer, que vai falar contigo, que quando você prostrar, que vai lhe oferecer um alimento puro, é Ele, Papai do céu. Que Deus abençoe, que o Espírito do Senhor continue falando mais e mais sobre o teu coração. Amém. Glória a Deus. Se coloca de pé.